quando eu vi você falando, aí que eu me dei, aí que eu entendi que, na verdade, eu não precisava só do meu conhecimento técnico. Eu precisava saber como que eu vendia esse meu produto. Não era só botar na internet e ia vender do nada. Wissam, fala pra essa comunidade que tá aqui, como é que você me conheceu, cara? Cara, eu posso fazer um resuminho sobre como que eu cheguei. Pode? Pode sim. Beleza, eu comecei. Bem, eu sou bastante novo, né? Eu nasci em 96 e em 98 meu pai fundou um provedor de internet para Cara, poder entregar a internet na casa. você nasceu em 96, quer dizer que você tem Hoje eu tenho 23 anos, legal. fiz em E aí em agosto. 98, quando você tinha 2 anos, o seu pai... Meu pai fundou um provedor de internet, que é uma empresa para poder entregar a internet para as pessoas na casa. No começo era bastante novo, né? Show? E por isso que eu me interessei a fazer o que eu faço hoje, porque eu já nasci nesse ramo de internet, já vendo provedores, computador, cabo para tudo quanto é lado. Então eu sempre gostei dessa área. E em 2002, o meu pai, ele ficou cego, né? Ele parou de enxergar, Cego, cego porque mesmo. cego geral, cego sem enxergar nada, nada, nada. Porque quando ele era jovem, ele tinha sofrido um acidente de carro e aí o vidro estilhaçou, pegou nos olhos dele, um olho ele perdeu para sempre e o outro ele fez uma cirurgia e voltou a enxergar. Só que em 2002, com muito estresse do trabalho, o provedor de internet é bastante complicado, ele acabou estourando uma veia dentro do olho dele e ele nunca mais voltou a enxergar desde de então. Já tinha vários problemas antecedentes. E aí, ele acabou vendendo a empresa depois, né, em 2006, e aí veio para o Pará, que é onde eu moro hoje. Ele veio morar aqui no Pará. A princípio ele ia ficar aposentado. E só que como ele já era muito intenso no trabalho, acabou não conseguindo, começou a prestar consultoria, mesmo sem enxergar. Ele já tinha o know-how de ter um provedor de internet, já sabia como é que criava, sabia o que precisava, começou a prestar esse tipo de serviço. E na época quem ajudava ele era o meu irmão, né? O meu irmão ele já era 10 anos mais velho do que eu, e ele que ajudava o meu pai a fazer tudo isso. Eram os olhos do meu pai, né? Porque o meu pai não enxergava, mas ele fazia todas as relações e quando tinha que, de fato, ir para o computador e fazer alguma configuração, meu irmão que fazia. E um ano depois que a gente veio para o Pará, o meu irmão sofreu um acidente de moto, bateu num carro e aí ele veio a falecer. E aí, nesse momento, eu tinha 11 anos de idade. E aí, nesse momento, na família a gente ficou desolado, era só meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, mas a minha irmã já era casada, já morava com o marido. E aí o meu irmão faleceu, ficou só eu, meu pai e minha mãe. E aí meu pai, sem enxergar, ele tinha que continuar, né? Ele tinha que sustentar a família. E aí eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, Wilson, agora eu preciso da sua ajuda. Agora tem que ser eu e você, porque o seu irmão já não pode mais fazer o que ele fazia. E aí foi que eu entrei, né, nessa área e comecei ajudando meu pai. Ele ele acabou me passando tudo que ele sabia, ele não, como ele não enxergava, ele não conseguia fazer as configurações no computador, mas ele foi me passando, Sam, entra no computador, o que que você está vendo? Faz isso aqui para mim, faz aquela coisa, adiciona isso aqui, exclui. O que que você está vendo aí? Ah, estou vendo isso, isso, isso. Ah, legal, sei o que que é. Bota isso, faz aquilo. Ele foi me ensinando pouco a pouco como é que eu fazia o que eu faço hoje. E na época eu não entendia nada, porque eu tinha 11 anos, mas eu nasci nessa questão da internet, eu já era meio safo, espertinho, conseguia fazer junto com ele. E aí, um ano depois a gente mudou de cidade, ele recebeu uma proposta de emprego em outra cidade, a gente mudou, a gente não queria mais ficar na cidade anterior. E aí, com 11 anos, eu comecei a trabalhar junto com ele na questão da consultoria para provedores de internet e empresas em geral, para poder construir a infraestrutura da rede. E aí eu fiquei por muito tempo fazendo isso junto com ele, desde os 11, aí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Quando eu fiz 19, eu terminei o ensino médio e vim para a capital, aqui que é Belém do Pará, onde eu moro hoje, e eu vim fazer alguma faculdade. É o processo natural, né? E aí eu entrei em ciência da computação, eu busquei alguma coisa que tinha a ver com computação, que era o que eu fazia, Aham. e aí eu comecei a fazer ciência da computação. Só que 6 meses depois eu já parei, porque
não era o que eu fazia no dia a dia, era muito desconexo, era para você aprender a programar e eu só configurava em si, eu não ia criar nada, não ia programar nenhum software novo. E aí, 6 meses depois, eu saí da faculdade e fiquei trabalhando já no que eu fazia. E aí eu fui só buscando certificados na minha área. Hoje, eu busquei todos os certificados de redes em um equipamento específico, um roteador chamado MikroTik, é o que eu ensino hoje para outros técnicos de rede, como que eles configuram esse roteadorzinho chamado MikroTik, que aí você pode colocar dentro de uma residência, uma empresa, um provedor de internet, tem modelo para você fazer, para poder botar em qualquer lugar. E aí eu tirei todos os certificados técnicos e tinha um ainda que estava sobrando, que era o certificado de professor, para poder ser um instrutor oficial da própria MikroTik, né, para ser credenciado, né, poder certificar outras pessoas. E aí eu devia ter, isso foi em 2017, né, eu tive que viajar para Colômbia, que na América Latina era o único lugar que estava dando esse curso. Então eu fui lá para fazer a prova, para poder virar um instrutor. Não passei, né? Acabei não passando, porque eu tive que fazer uma apresentação e a minha apresentação era muito complicada. Eu pensei que eu ia apresentar para os professores, na verdade, eu ia apresentar para os outros alunos da minha turma. Os alunos não tinham o nível de conhecimento básico que eu achei que teriam, e acabei não passando. E aí eu voltei para o Brasil. E no mesmo ano, no fim do ano, todo ano, tem um evento da própria MikroTik aqui. Aí eu pude fazer uma palestra lá para ver se eu ia ser aceito ou não. Fiz a palestra lá, fui aceito. E aí eu recebi o meu certificado de professor. E aí, nesse momento, eu já fazia muita consultoria, já. E eu acabei tocando tudo sozinho. Meu pai, quando eu tinha uns 19 anos, ele já viu assim, olha, você já está conseguindo fazer tudo sozinho. Você já aprendeu, já sabe como é que é, já sabe mais do que eu. E agora segue, você pode seguir sozinho, eu vou ver alguma coisa que eu consiga fazer, né, mesmo sem estar enxergando. Hoje, por exemplo, ele faz faculdade de Direito, e ele viu que era uma coisa que ele conseguia fazer bem, né? De Direito você precisa mais saber das leis e tudo mais, então hoje ele estuda, faz faculdade. E hoje eu que toco a parte de Como é que ele consultoria. lê o estudo? Ele ouve? Ele ouve, ele ouve. Tem uma acessibilidade muito grande nessa questão dos deficientes visuais. Você tem um aplicativo, um programa que já é nativo tanto do seu celular quanto no computador que lê tudo para você. Ah, que legal. Então hoje ele consegue fazer tudo, usar celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, deve estar assistindo a gente, ele consegue fazer tudo no Ele celular. está assistindo a gente? Provavelmente, Ah, que provavelmente. legal, cara, que legal. É muito legal. Se ele conseguir um tempinho, porque ele estagia de manhã, ele deve estar estagiando agora, mas ele vai dar uma olhadinha. Seu pai está estagiando agora. Ele estagia, ele é imparável, né? E Incrível. E aí, uma coisa que eu fiquei. Então, tem toda essa sua jornada para ser um expert nesse roteador do MikroTik. só um background. Começo por necessidade, mas de onde eu entro nessa história? Como é que E aí, quando eu me tornei professor, eu tinha duas possibilidades, basicamente. Eu já poderia dar aula, e aí eu poderia dar aula ou presencialmente ou online. E presencialmente ainda era um pouco complicado, porque como eu fazia muita consultoria, eu não podia me ausentar muito tempo, porque eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Eu cheguei num pico a minha agenda estava cheia, então eu estava num pico de dar 30 consultorias, eu gerenciava 30 provedores de internet, por exemplo. Então eu não tinha tempo para nada, não conseguia fazer nada, nem para tomar banho. Quando eu entrava no banho já tinha alguém me ligando, eu tinha que sair para fazer alguma coisa. Então, o curso presencial, para eu dar aula presencial, era um pouquinho mais complicado, porque eu tinha que viajar, às vezes ir para outro estado, montar a turma lá. E aí eu imaginei, e até porque não tem escala, né? Você não consegue muita escala em um curso presencial, você tem que dar atenção para os alunos e tal, é meio mais complicado. E eu pensei, pô, eu tenho que fazer isso online, porque online eu vou ter muito mais escala. Eu vou conseguir atender uma gama de alunos muito maior. E aí eu estava pesquisando, eu lembro que eu pesquisava no Google alguma coisa sobre cursos online, plataforma de cursos online para poder hospedar meus vídeos. E em algum momento você apareceu, acho que um vídeo no Facebook. E aí, quando eu vi você falando, aí que eu me dei, aí que eu entendi que, na verdade, eu não precisava só do meu conhecimento técnico. Eu precisava saber como que eu vendia esse meu produto. Não era só botar na internet e ia vender do nada. Eu tinha que saber como é que eu fazia marca digital, como é que eu aprendia a vender esse produto. E isso foi em novembro de 2017, quando você estava fazendo um lançamento. Acho que nessa época você fazia 2 lançamentos por ano. Aí um era em novembro, logo quando eu pesquisei, você estava fazendo um lançamento.
E aí eu vi alguns vídeos seus, fui pro YouTube, vi mais vídeos seus, e me segui no Instagram, em todas as redes sociais, e aí você estava fazendo um lançamento. E eu sei que eu vi 2, 3 vídeos seus e eu já sabia de cara que era o que eu precisava. Eu falei, cara, é exatamente isso, o processo para eu conseguir, toda a formatação para conseguir fazer e vender o meu curso online. O conhecimento técnico para ensinar os alunos, isso eu tenho, eu só não sei como é que eu vendo isso, né? Como é que eu formato, o que que eu faço, qual plataforma que eu uso, para onde eu vou, né? Todo esse caso de construir audiência, lista, eu não sabia nada, né? Era totalmente zero. E aí você fez um lançamento, eu assisti todo o lançamento e parece que a cada minuto eu sabia mais e mais que era isso que eu precisava, era direto na dor, era direto que eu precisava. Você que tem uma agenda cheia, que não tem tempo para nada, você não consegue, justamente por isso que você tem que fazer o fórmula, para você poder ter liberdade e tudo mais. Eu falei, cara, tá na veia, né? Chegou direto na dor. Eu acho E que, aí eu fazendo entrei. uma interrupção, até para o próprio benefício da audiência, tem dois É, tipos de pode falar. pessoas que me procuram, pessoas que, como você, já tinham audiência cheia e querem escala, e pessoas que querem encher a agenda. O problema é que as pessoas que querem encher a agenda ainda não sabem, e um dia vão saber, certeza, quando isso acontecer, é que a solução é o problema. Como assim? Quem procura encher a agenda, eventualmente vai fazer a fórmula, se fizer direitinho, tem uma grande chance de encher a agenda e vai descobrir que a solução, que era encher a agenda, vira o problema. Porque quando você Hum, vive com a agenda cheia, tem agenda cheia de verdade mesmo. O dinheiro entra, mas sua vida vai embora. Né? Sua vida, seu tempo, sua energia. E você sustenta isso por um bom pouco tempo, algumas pessoas mais, outras menos, porque tem que sobreviver, pagar a escola, pagar boleto, aquela coisa toda. Só que uhum. eventualmente elas procuram escala. E o que eu quero dizer para você que está aí, se você está com a agenda cheia e quer escala, ótimo, você está no lugar certo. Se você não está com a agenda cheia, o caminho não é encher a agenda. Dá para pular essa fase. Você não precisa padecer para depois descobrir que não era isso que realmente você queria. Muitas pessoas acham que o caminho é encher a agenda para depois escalar. E o caminho é completamente... Inclusive, o que faz você encher a agenda não faz você escalar. São 7 de habilidades diferentes. É completamente diferente. E depois fica até mais difícil, porque o próprio fato da agenda cheia te impossibilita de investir o tempo que você precisa para fazer a infraestrutura para escalar. Então, Sim. você não precisa fazer isso. Inclusive, eu gravei até um podcast que chama É Preciso Lotar a Agenda para fazer um 6 em 7. Procura lá no YouTube que você deve achar. Mas aí você entra na fórmula. Você achou caro? Como é que foi? Eu sei que hoje, provavelmente, depois dos resultados que você tem, você não acha, mas na época, como é que foi? Foi difícil? Foi, nossa, caro? Nossa, barato? Como é que foi para você? Na época, eu achei caro, mas eu não olhei como eu olhei como um investimento. Então, como um investimento, era barato, porque eu ia investir um valor ali e ia conseguir fazer o 6 em 7. Entendi. Então, eu falei, bem, E até porque você, como ensina a fazer várias coisas, você sabe qual que é o valor do conhecimento, né? sim, Um cara pode ir lá aprender o microtik sozinho, eventualmente você aprendeu, fazer erros e acertos, ou comprar o seu curso e economizar tempo. E aí, quanto com custava o certeza. seu tempo, né? Então, é interessante isso. Então, você já conseguia ver aquilo como investimento mesmo? Eu já conseguia ver aquilo como investimento, mas foi o curso online, acho que mais caro que eu já cheguei a comprar, mas que valeu totalmente a pena. Total. Eu lembro que eu falei para minha mãe, para o meu pai, né? Eu falei, mãe, pai, olha, eu tô seguindo um cara chamado Érico Rocha, ele vai me ensinar a fazer um 6 em 7 e tal. Ele falou, 6 em 7? O que é 6 em 7? Não, é 100 mil reais em 7 dias. Aí ele já vem um pouquinho para trás, né? Mas como assim? Mas como que... Tem certeza? Eu falei, não, tem, eu já vi exatamente isso. E, e eu sabia que não era nenhuma malandragem ou falcatrua assim, porque como eu estou muito tempo na internet, eu consigo mais ou menos farejar o que é legítimo e o que não é, né? Eu já consigo entender, não, isso aqui realmente é uma empresa de confiança, não, isso aqui tá com cara de que tá meio estranho. Eu já sabia que era uma coisa séria. Eu falei, não, isso aqui já tinha depoimento, várias outras pessoas que tinham feito, você estava todo dia nas redes sociais. Eu falei, não, isso aqui realmente funciona. Isso aqui vai dar para fazer. E eu vou conseguir fazer o 6 em 7. O curso é tanto e tal. Eu falei, mas você tem certeza? Que eu falei, não, pode confiar que eu vou conseguir e esse é o caminho. Eu preciso disso. E ele E confiou. eles confiam.
Eles confiam em mim, sim, sim. Eles confiam Legal. total em mim. Desde quando eu parei de fazer. Tranquei a faculdade, né? Eles falaram: não, se é isso que você deseja, você sabe. Já trabalha há muito tempo, não, você sabe o que você precisa na sua carreira. A gente te apoia totalmente. Aí eu falei: não, é isso que eu preciso. E aí eu entrei no FL10, né? Foi a turma 10, em novembro de 2017, se eu não me engano. Que legal. E daí, Como é que foi a jornada do entrar na FL ao seu primeiro lançamento? cara, quando eu entrei foi em novembro de 2017 e eu só fui lançar o meu curso em maio de 2018. E por quê? Então eu fiquei, cara, muito porque eu não tinha muito tempo para poder desenvolver. Então eu tava com a agenda lotada, lotada. Eu fazia acho que 30 consultorias, tinha 30 contratos ao mesmo tempo, então eu tinha muita coisa para fazer e eu tinha pouco tempo para começar a estudar, mas aí eu virei madrugada, via, entendia como é que era feito. E eu demorei esse tempo construindo audiência, você tem que pensar em tudo, em conteúdo, o que que você vai fazer, como é que você vai construir. A minha recompensa que a gente criava na época, então eu fui pensando nisso tudo e demorou 6 meses. Então, esse tempo foi tudo eu consumindo fórmula, entendendo como é que funcionava, construindo audiência, né? E aí eu lembro que para eu conseguir ter tempo de realmente me dedicar no fórmula, eu tive que ir dispensando algumas consultorias. Então, ao longo dos meses, eu fui dispensando as consultorias, né? Fui passando adiante para outros consultores que poderiam também dar conta da rede. Fui passando, 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 passando. E chegou mais ou menos num deadline ali que se eu não lançasse o Fórmula e não tivesse resultado ali, eu ia quebrar praticamente, porque Você estava tirando o seu ganha-pão ali. a minha renda estava parando de entrar e aí a minha conta estava cada vez mais baixa e eu falei, bem, tem que ser agora, né? Eu estou construindo aqui, mas agora eu vou ter que fazer, porque eu já estava com... Quando eu lancei, eu devia estar com uma ou duas consultorias só. Então, eu tinha queimado a ponte e falei, agora vai. Eu Então, vou ter que lançar agora. e esse agora vai aconteceu mais ou menos em maio do ano seguinte, então. Em maio do ano E seguinte. como foi o seu primeiro lançamento? Qual foi o Eu resultado que fiz, você teve? eu fiz o lançamento semente. O primeiro lançamento deu 110 a 115 mil, mais ou menos. Ah, então, gente, classicamente, olha só, aos 23 anos, esse jovem que está aqui, é um jovem que, vamos dizer assim, é um jovem diferente, né? Teve várias circunstâncias da vida que o fizeram crescer do jeito que ele cresceu, forjou ele como ele forjou, mas aos 23 anos você fez seu primeiro 6 em 7. Isso. Na época, 22 ainda. 22 anos, que massa! Aos É. 22 anos é. fez 6 em 7. Uau! Não, ou 21. 21 ou 22. Eu acho que foi 20. Como é que foi a sensação? Os seus pais acreditaram ou já era Não, eles esperado? Como é que acreditavam. Não, eles acreditavam, eles viam que eu tava trabalhando dia e noite e eu falei, não, isso aqui vai dar certo, eu vou conseguir fazer. Eles viam que eu estava muito empolgado e muito determinado a fazer isso acontecer. E, e quando eu lancei, eu fiz o lançamento semente, né? E eu tava com uma lista de mais ou menos, eu acho que era umas 2.000 pessoas na lista. E aí eu fiz o lançamento semente, eu consegui colocar 500 pessoas num webinário, ao vivo, né? e vem cá, primeiro 6 em 7. Incrível. E a gente vai passar hoje, 2018, né? Isso, primeiro 6 em 7 foi em 2018? Foi Foi em sim. maio de 2018. Então Foi em foi maio de mais desse 2018. ano, é recente. Não, maio de 2018. A gente tá em Ah, 2019. desculpa, eu com meus anos, né? É. Como é que tá o seu ano de 2019? Qual que é o seu faturamento atual até hoje, em 2019? Fora as suas consultorias. Cara, o ano de 2019, incrivelmente, eu não fiz nenhum 6 em 7 Ah, esse ano, porque eu tô mais tranquilo agora. E eu tô mais low profile esse ano. Esse ano eu vou faturar mais do que o ano anterior, porque eu tô lançando mais vezes. aham. Mas vou lançar umas 6, 7 vezes num faturamento de 70 mil, mais ou menos, a cada lançamento. Então, 6,7 no faturamento de 7,0 dá uns 400, 500 mil reais nesse ano. Isso. Que legal. E é um Uhum. faturamento maior do que o faturamento do ano passado. Isso, porque ano passado eu lancei 3 vezes só. Ah, Esse ano eu vou lançar 6 ou 7. normal. E aí Que vai ser mais. massa, cara. Agora vamos lá, esse é o momento aprendizado. Não, eu trago pessoas aqui para mostrar que é possível. Eu trouxe a Luciana Fio ontem, uma coach, né,
que saiu do mundo corporativo de verdade, aí, do mundo do emprego, né, de carteira assinada. Você é um cara que provavelmente nunca vai saber o que é uma carteira assinada, né? Você não tem noção disso, nunca foi apresentada tal tecnologia, nunca vai ganhar um 13º, nunca vai ganhar um fundo de garantia, porém, aos 22 anos faz seu primeiro 6 em 7, aos 23 já começa a trilhar o seu primeiro 500 mil em um ano, que para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas se eu tivesse, inclusive meu filho estava invadindo a sala da live. Deixa eu ver se eu volto. Não voltou, saiu. Às vezes ele invade. Então, aos 23 anos já começa a ter um faturamento que muita gente não acredita ser possível, né? Entrar naquilo que é possível. E ao mesmo tempo a gente tem várias pessoas que estão seguindo, estão acompanhando a semana 6 em 7. Algumas delas vão decidir entrar para a fórmula de lançamento, que abre as inscrições na segunda-feira, outras pessoas não. Mas enfim, para aquelas pessoas que decidirem entrar, o que você, Wissam, falaria para o Wissam que começou ali atrás? Se você pudesse voltar o tempo e cochichar no seu ouvido, qual que são as dicas que você daria sobre esse processo? Cara, eu acredito que a parte técnica vai estar lá para você. Então você vai aprender como é que faz. Pode ser um pouquinho difícil para você poder montar a página, fazer a questão da captura, os e-mails, mas você vai conseguir. Eu acredito que a parte mais difícil é você se manter motivado durante todo esse processo, porque vai ser complicado, né? Você vai ter que abdicar de algumas coisas para poder estar lá, para poder estar aprendendo, para poder estar aplicando o que você passa para gente. E uma coisa que eu falaria para mim, por exemplo, quando eu estava começando, é lembra o porquê que você está fazendo isso, né? O que está te motivando a fazer isso? E no meu caso era a minha família, né? Eu estava fazendo aquilo pela minha família, pelo meu pai e pela minha mãe. E eu penso assim, pô, eles me criaram durante todo esse tempo e deram tudo de si. Minha mãe e meu pai passaram por muita coisa e meu pai, mesmo sem enxergar, mesmo sem um filho, ele tava mantendo a família, ele estava sustentando, ele estava seguindo em frente. E ele até fala assim, pô, eu sem enxergar, se eu consigo fazer isso, você tem que fazer 10 vezes melhor. Porque você está enxergando, você é mais rápido, você consome o conteúdo mais rápido, você aplica mais rápido. E toda vez que eu tava, assim, meio procrastinando, meio cansado, eu falava assim, cara, acho que, nossa, tá muito difícil, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de tarefa, tem que fazer um monte de coisa. Eu falava assim, não, peraí, eu não posso ter desculpa. Não posso, meu pai não teve desculpa. Meu pai não teve para quem se desculpar. Ele continuou, e ele continua até hoje. Ele não para. Então eu tinha, de certa forma, uma motivação diária dentro de casa. Meu pai, sem enxergar, ele fazia tudo. E eu me sinto no dever de retribuir tudo isso. Tudo isso que eles estavam fazendo por mim. Então, toda vez, né, e se eu pudesse falar, lembra o porquê que você está fazendo isso. Lembra o seu propósito. O que que te motiva? Por que que você está se esforçando? Tem um motivo? E eu queria o melhor para minha família. Eu queria dar a melhor qualidade de vida possível para eles. Eu queria que eles ficassem tranquilos. E hoje, graças à parte financeira, eu posso. Então é muito mais tranquilo. Antes, meu pai, ele foi fazer faculdade de Direito e a gente morava longe. Então eu tinha que levar ele na faculdade, depois eu voltava para casa, trabalhava um pouco, depois eu ia lá buscar ele e voltava para casa. Hoje, eu já consigo. Hoje a gente se mudou e a gente consegue morar no mesmo quarteirão da faculdade. Então, ele mesmo sem enxergar, ele não tem nem que atravessar uma rua. Então, ele pode ir andando até chegar na faculdade. Então, isso, para mim, essa qualidade de poder proporcionar isso para eles, né, eles me proporcionarem muito para mim, é o que me motiva, é o que eu continuo fazendo o que eu faço. E sempre, até hoje, que eu tô assim meio cabisbaixo, eu tô pensando, tô procrastinando, eu falo, não, peraí, o que que te motiva? Você tem uma família, eles estão aqui para você, você tem que continuar. O seu pai fez muita coisa por você, você tem o dever de retribuir. Eles estão esperando. Que massa, massa mesmo. Uma pergunta que me vem muito é, uma pergunta que me mandam muito em relação à fórmula, em relação a esse tipo de negócio Érico, mas se tem tanta informação de graça, como você pode vender alguma coisa em relação a essa informação? Tá tudo na internet, tá tudo de graça. E no seu caso parece tão óbvio, porque você ensina a pessoa a mexer num roteador, o que quer que isso seja, que é uma parte
uma máquina, né? Imagino que é uma máquina que é importante para você ter internet, para direcionar os sinais, alguma coisa do tipo. Você mexe num roteador que chama MikroTik, então é de uma marca, de uma companhia, e, esses caras devem entregar esse roteador com manual. Então, por que se existe manual? Eu imagino que tem manual, o MikroTik tem manual? Tem manual. Então, o cara entrega uma coisa de manual, mas se esse roteador já vem com manual, por que cargas d'água alguém vai comprar um curso seu sobre uma coisa que já tem manual? Como é que você consegue fazer isso, essa proeza? Justamente para a pessoa ter mais clareza, para a pessoa poder economizar tempo, né? Porque até tem manual, mas primeiro que o manual está em inglês e tem muita gente que já tem barreira com a língua, então acaba nem chegando a conseguir ler. E quem lê, às vezes acha complicado. O manual não foi feito exatamente para você de uma forma didática, né? E às vezes ele não conecta dois pontos que você precisa fazer. Às vezes você precisa fazer alguma coisa mais complexa, dada a sua situação, ao seu cenário específico. E você ter alguém para poder te ensinar, para te passar exatamente com exemplos, uma linguagem fácil, para que você consiga aprender, é isso que a pessoa compra. Ela compra clareza. Ela compra conseguir entender de forma fácil esse equipamento. E é isso que eu disponibilizo. Eu lembro, teve a minha recompensa que eu tinha feito, eu lembro que eu recebi uma mensagem de um seguidor. Eu botei uma recompensa que era um mini curso, né, praticamente, são 15 vídeos que eu coloquei lá para poder coletar lead, que era sobre como que a pessoa podia fazer um balanceamento de carga na rede dele. Ele tinha um roteador, comprava duas internet, queria que as duas funcionassem ao mesmo tempo. Ou queria que se uma caísse, a outra conseguisse assumir automaticamente. E aí eu ensinava como é que ele fazia isso. Eu lembro que um seguidor chegou para mim, né, eu botava meu número, ele me contactou e falou assim, cara, é sensacional o que você está fazendo, eu já aprendi a fazer, já botei esse tipo de serviço no meu portfólio, já prestei esse serviço para outras empresas e consegui ganhar dinheiro com isso. Com conteúdo gratuito que eu vi seu da internet, eu já consegui ganhar dinheiro. Então, explicado de uma forma muito simples. E eu lembro que ele falou assim para mim, qual é a sua conta do banco? Eu quero depositar alguma coisa para você. Tipo, eu preciso retribuir isso. E o sentimento de reciprocidade era muito grande, porque a pessoa está lá, já não tem muito conteúdo sobre isso na internet, você vê que é muito nichado, e a pessoa vê alguém explicando e dando isso gratuitamente, e foi aí que eu vi que o meu conteúdo tinha muito valor. Eu falei, pô, se a pessoa tá querendo me dar dinheiro só por um conteúdo gratuito, é porque realmente isso está ajudando muito a ela. E aí eu falei com ela, olha, você não precisa me dar dinheiro agora, eu vou abrir um curso em maio, e aí, se fizer sentido para você, eu vou explicar tudo que eu ensino no curso. Se fizer sentido para você, você pode entrar no curso, tem a garantia e tudo mais, e aí você me ajuda e eu te ajudo também. Meu cara, tudo bem. Aí eu abri o curso, a primeira pessoa que comprou foi ele. Que massa. Wissam, obrigado pela participação. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, disposição de estar aqui falando com mais de 2.000 pessoas e estar dividindo a sua história. Eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar como eu emocionei, se inspirar e vai acabar acreditando que eles também podem. Obrigado. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. Abraço para você, Wissam. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.